Glórias a Deus. Amém. Bem, Jesus. Nós saudamos a todos os amados irmãos, tanto os presentes quanto os acompanham pela internet, pela paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E por todos os seus familiares. Amém? Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nós hoje estamos não só dando continuidade ao estudo dos princípios bíblicos da página oficial. Está na página oficial da IBC, como estamos concluindo também. É o 10º princípio. E o 10º princípio é exatamente a Deus toda a glória. Glória a Jesus. Então, interessante, a gente não programou que assim fosse, mas aprove ao Senhor que assim fosse, porque hoje é a última, se não me engano, do ano. Tá? Não teremos, né? Culto do Natal, será no dia 22, quinta-feira à noite, e o Ano Novo no dia 31, sábado. Isso. Virando para a segunda-feira, dia 1º de janeiro. Então, a última EPD coincidiu exatamente com o 10º princípio, que é a Deus toda a glória. Então, é maravilhoso que a gente termina dando a Deus toda a glória, né? E se quisermos entender, dando glória ao único que é digno de receber uma glória, é o nosso. É uma bênção muito grande. É um assunto bem relativamente para o crente óbvio, né? E só a Deus toda a glória. Mas temos alguns detalhes, algumas informações na Bíblia e nós vamos trabalhar baseados na Bíblia, principalmente com um conjunto de versículos, né? Que os irmãos receberam no livreto, eu imprimi, para rabiscar. Vamos orar ao Senhor, para eu e quero dizer. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, por eles, por Deus, pedindo a assistência do Teu Santo Espírito, glória a Deus, as nossas vidas, porque confessamos esta dependência, Senhor. E assim nós queremos durante toda a vida, porque Tu que sabes que é melhor para o Teu povo. Teus pensamentos são pensamentos muito mais altos que os nossos. E que, ó Deus, cada coração presente ou remotamente, ó Deus, Tu venhas falar aquilo, ó Deus, que eles precisam ouvir, todo a exortação, a glorificação, o louvor ao Teu nome, ó Deus, porque o Teu Espírito sonda o íntimo e o escondido do homem, que todos nós necessitamos. Glória a Deus, que a nossa alma se alimente da Tua palavra. Aleluia. Abençoa-nos assim, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Os irmãos podem estar dados. Nós vamos ver, primeiramente, um conjunto como nós fazemos em todas as nossas reuniões. Quem puder acompanhar a definição do princípio 10, nós vamos ler. Depois vamos trabalhar em cima de alguns versículos selecionados. Como nós sabemos, eu sempre repito, nós sabemos, estes versículos não são exaustivos, né? A Bíblia está recheada de versículos. Tá? Bastaria só a gente ler os Salmos, né? A gente já teria ali uma gama sem número de exemplos. Então, são alguns exemplos separados
Alguns estão aqui, outros eu coloquei, nós vamos estudar ao longo desta PPT. Então, o que é que diz o princípio do 10? O juramento diz: não devemos confundir a glória divina com a ideia de que Deus seja responsável por tudo o que acontece. Pois se assim fosse, o próprio pecado ocorreria por vontade daquele que é perfeitamente santo, que seria ilógico e absurdo. Dar toda a glória a Deus significa reconhecermos somente Ele, não é maiúsculo, é o único Criador, possuidor e sustentador da vida e de todo o universo. Sendo assim, não devemos nos exaltar, pois somos todos igualmente irmãos em Cristo e membros do seu corpo, que é a sua igreja. Portanto, devemos servir uns aos outros com humildade em nosso serviço ao Senhor. E, embora devamos honrar os nossos irmãos que trabalham na obra de Deus, não devemos fomentar a exaltação de homens. Isso não significa que tenhamos proibir aplausos em nossas reuniões cristãs, mas significa que, quando aplaudimos, é ao Senhor que estamos aplaudindo, não ao homem, pois todo o mérito é do Espírito Santo que nos capacita a trabalharmos em sua obra. Portanto, devemos dar sempre e somente a Deus a glória. Então, a própria definição é bem grande, talvez seja a maior de todos. Imagino que seja a maior, uma das maiores. A maior que a simples de todos os princípios. Isso é importante, muito importante. Nós veremos em alguns princípios, amém? Então vamos começar o nosso estudo e eu então irei pedir a alguns irmãos para lerem alguns versículos. Vou pedir a um irmão ou irmã para abrir em Isaías 42. Abre primeiro no 42. Vai ler 2 versículos lá. Tá? O microfone, não sei se já está funcionando. Já está com testes de cerimônia. Então, tem que fazer. 42. Acharam Isaías 42? Amém. Então, vamos ler primeiro. 8. Permanece em 42 até. Tá? Quem pode ler, tá? Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não andarei a outro, nem a minha honra às imagens de escritura. Amém. Glória. E o 12? Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Tá? Então, esse primeiro versículo não foi por acaso, porque ele já é logo taxativo. A partir dele, tudo mais vai fluir. Então, o que é que nós vemos no 8? O Senhor já diz que minha é a glória e a outra eu não darei. Como? Eu não acho isso certo, eu não acho justo. Eu acho que aqueles santos homens tinham que ter glória também. Eu acho que os apóstolos, eu acho que Moisés, eu acho que não sei quem. O Senhor já está dizendo: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória a outra não darei. Né? Nem o meu louvor, ele quer dizer algo assim, muito menos a imagem da escultura. Muito menos a imagem da escultura. Então, mais claro do que isso, não precisa de explicação. E mais, essas imagens de escultura,
não é exclusivamente quem você possa estar imaginando. Né? De uma santa, de uma mãe, ou de alguma outra matriz religiosa. Pode ser dele mesmo. Você pode construir o seu Jesus. Não tem problema, porque isso aqui é uma imagem de escultura, mas é de Jesus. Não. Então, cuidado para você não confundir imagem de escultura com alguma coisa construída pela mão dos homens, desde que não seja a imagem que você tem na sua mente. Quem é? Deus, Jesus, seja lá quem for. Então, ele não dá glória à imagem de escultura. Tá? Isso aí é taxativo. Ah, Senhor, mas essa imagem é tua. Eu disse que eu sou assim. Deus é espírito, ele. E importa que o adorem em espírito e em verdade. Não é isso? A Valéria vem na tua frente. Então, dentro desse estudo da Deus sobre a glória, eu falei para os irmãos, parece óbvio que tem essas coisas. Tá? E tem muita base na palavra. Já vimos aqui Isaías. Isaías é conhecido por toda a comunidade, vamos dizer assim, cristã, como profeta messiânico. Mas fala quando precisa, se eu não me engano, mais citado lá no Novo Testamento. Tá? A nova aliança. Então, somos da glória para ele, para mim. Agora, Senhor, com nada, imagem, muito menos imagem. Muito menos. Então, além daquilo que você não vê. Agora, o Senhor, dentro desse contexto, ele deixa uma obrigação também, porque tem na Bíblia, você vai ver Jesus, nosso Senhor Jesus, aconselhando, Senhor Jesus ordenando, Senhor Jesus sugerindo, entendeu? Você vai ver Deus dando ao homem liberdade de escolha para alguma coisa. Aqui, que é o próximo versículo, que é o 12, pode repetir o 12? É um dever agora para a sua igreja, ou para os seus adoradores. O que é que a gente tem que fazer? Dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do... A gente tem que guardar para si esse conhecimento da glória de Deus, ou a gente tem que dar glória a Deus, e além de nós darmos glória a Deus, nós temos que anunciar entre as ilhas, como está na minha questão, tá? As ilhas era a forma como as nações desconhecidas desde então, aquelas localidades que não se viam, que não se conheciam, não tinha nada disso. Tá? Seja onde for um pedaço de terra que tem um ser humano, vai lá e anuncia a glória do Senhor. Isso é uma ordem. Está pedindo, por favor. Deem honra ou glória ao meu nome e anunciem. Então, quando estamos louvando ao Senhor, nós estamos dando glória, e o ouvinte, se ele for então desconhecido, cidadão das ilhas, das nações, seja o que nós não conhecemos, a ele está sendo anunciado também. Bem? Então, isso não é nenhum favor que a gente está fazendo para Deus. Tá? Não é nenhum favor. O Senhor pede para que os seus que conhecem isso e que já sabem, falem isso. Isso dos salmos, então, está dito como todo, para passar numa geração, passa para outra, para geração, os feitos. Amém. Não sabe o que vai acontecer na milésima geração, ninguém sabe. A centésima, ninguém sabe, porque você nunca falou. Teu filho, teu neto, teu bisneto, ninguém sabe. Feitos do Senhor. Tá? Mas glórias a Deus. E está registrado aqui, nós hoje. Tá?
mais ou menos aí nos cálculos humanos, então, 6 mil anos, né? 4 mil anos antes de 12 mil na nossa geração. Não estamos louvando o Senhor. Por quê? Porque está sendo passado de geração. Com lutas, com mortes, com perseguições, com arenas, um monte de coisa. Com introduções de ídolos no meio, para dar glória, com introduções de outras coisas. Tá certo. Vamos passar, que a gente tem que terminar agora. Então, Isaías 42 foi o começo. Depois vamos para Jeremias 9, 23 e 24. Que foi o texto que eu já tinha falado do Senhor, que foi a primeira pregação que eu vi em 1988, pregada pelo pastor Sebastião, já falecido, já está na glória com Deus. Foi essa palavra que ele pregou. Eu não me esqueço. Cheguei na igreja já convertido, não me conto, né? A minha história já contei mais ou menos. Eu já era convertido, foi um pessoal, lá os irmãos de outras igrejas falavam para mim, no local do meu trabalho, era um navio em alto mar. Né? Mas eu li a Bíblia toda sozinha antes, até para discutir com eles, contra eles, e achavam, vocês estão todos errados. Para uma Bíblia poder. Eu ia lendo e ia chorando. Eu ia lendo e Deus ia destruindo aquele sonho. Já sabia mais que os crentes que me falavam de Jesus. Eu falei, cara, assim, vou comprar uma Bíblia. Vou ler toda. Eu lia e o Espírito Santo chorando. Foi um apego com essa palavra. Eu ia até 3 da manhã, quase todo dia. Não tinha tempo ruim para mim. Todo dia. Era a minha alegria. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, eu não tinha tempo. Lendo a Bíblia. Não consigo mais fazer esse ritmo que eu fazia quando eu tinha. Mas parar de ler, eu não parei, não. Meus amados. E essa palavra foi a primeira. Eu primeiro me converti, né? Quando eu cheguei na igreja, aí na minha cabeça, todo crente sabia a Bíblia. Na minha cabeça, coitado dos diáconos lá, eu pegava eles para tirar a minha. Cara, eu lembro dos nomes do Elias, e a esposa do Elias falou: vamos para casa. E eu, visitante, era eu. Eu não sei aonde. A mulher veio fechando a igreja, pastor, vamos embora. Até no café ali, eu já percebi que eu estou tomando para tomar café. Irmãos, podem ver Jeremias, tem a maravilha que o homem não é nada. Que a gente não pode, aqui já vai começar, sabendo que é a glória de Deus, olha o que Deus vai dizer. As 3 características exatamente que mais exaltam o ser humano. Está aqui. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Olha a coisa maravilhosa. Agora que a gente sabe que a glória é só de Deus, ele pega exatamente os 3 pontos que faz o ser humano querer alguma glória para si. Primeiro ponto, a sabedoria humana. Não está falando da de Deus, está humana. Você pode ser extremamente conhecedor e sábio do ponto de vista humano. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, fui eu que te dei, tá? Olho da vida, você está respirando, tá? Você sabe, mas não se glorie nisso. Não se exalte nisso. Você vai se gloriar em mim. Depois é o quê? O forte. Forte.
Às vezes o camarada não é sábio, né? Era o Império Romano. Isso é bem interessante. Na época do Império Romano, a força, muita força. Força é uma das principais armas de persuasão. Às vezes ela existe para nunca ser usada, só para intimidar mesmo. Isso não se glorie nisso. E um mosquitinho pode te picar. E você ter só 2 dias ou 3 de vida. Onde é que está a força? Não deveria ter se gloriou na força, né? Que foi dado ali por Deus. Sansão foi outra coisa. Sansão foi um desperdício daquilo que Deus deu para ele, o seu propósito. Né? Era libertar Israel com juiz. Sansão foi juiz. Né? Da tribo de Dan. Sansão era da tribo de Dan. Ele desperdiçou ali, principalmente, com as questões de se aproximar dos filisteus. No primeiro momento, teve o seu propósito interessante para levar Israel a conciliar, mas depois ele foi se aproximando, cedendo. Ali dá muitas pregações, né? Muitos ensinamentos. Mas ele foi cedendo e a ponto de contar os segredos do Senhor. Coisas que não foi outra coisa. Mas Deus o ouviu ainda no final. Né? Cego, já ele fez uma oração, Deus ouviu, tempo de carbono, caiu tudo, morreu todo mundo. Mas não foi exatamente, ele talvez, eu creio que ele não tenha tido ali a sabedoria, não tem para usar a força, cuidado com Deus. Sabia que ele caiu em cilada, né? Por isso que tem um princípio, acho que até coloquei no meu status no WhatsApp um dia desses. Abstente, o Senhor diz assim, das práticas ou de muita comunhão com os povos da terra que eu irei produzir, para que não caias em ciladas. Então, o Senhor já disse assim a consequência. Só você começa a ter contato com essa terra que eu estou experimentando, começa a fazer acordo com eles, daqui a pouco você vai cair numa cilada. Então não foi por falta de aviso de Deus. Mas aqui, irmãos, vamos voltar. Então, o outro rico, que pode não ser nem sábio e nem forte, a pessoa pode ter 2 características dessas, ou as 3 juntas, mas o que Deus está eliminando de uma vez por todas não se glorie nisso. Em quem que eu tenho que gloriar? No próprio Senhor. E o que é que o Senhor faz? Beneficência, juízo de Deus e justiça. E Ele se agrada destas coisas. Então, se você tem que se gloriar, é nisso. E isso tem um vínculo muito importante, eu marquei aqui, em 1 Coríntios 27 a 31. Outra pessoa podia ler. Massinha. 1 Coríntios capítulo 1, 27 a 31. Lembra? Eu estou pulando uma etapazinha aqui do que eu queria ler, mas a conexão de Jeremias, que a gente já viu para o homem não se gloriar nessas coisas, no sentido de, não é que o homem não possa ser sábio, nem rico e nem forte, mas ele tem que ser humilde e se gloriar no Senhor. Em saber que foi o Senhor que deu a ele, como lemos na definição que está aqui, o Senhor é a vida, o Senhor é o doador da vida, a vida pertence a Ele. Cântico de Ana, lembra? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ela fala até nessa ordem, ao invés de dar a vida e a tira. No Cântico de Ana, por causa do nascimento de Samuel. Porque ela já está pensando numa questão de eternidade. Tira essa vida e dá a eterna. Faz isso ao Senhor. Amém. Vida verdadeira. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Cântico de Ana foi inspirado pelo Espírito Santo. Fala, Marcina. 27 até o 31. Vocês vão ver que o 31
É chave para a gente. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se. Paulo está citando isso aqui que a gente leu em Jeremias. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Faz beneficência, juízo e justiça. E mais, Paulo aqui, ele complementa esse outro lado, porque alguém vai perguntar assim, pô, eu não sou nem sábio nem rico, não tenho nem força. Ele diz exatamente você que eu estou chamando. Para confundir os outros. Para quem achar que por causa de sabedoria, força ou riqueza que vai me conhecer, ele chama exatamente o contrário. Mas é a identificação que ali, né? Ele está falando aqui. Né? Foi escolhido e ele era menor que irmão. Estava ali, nem na casa ele estava, de Jessé, né? Na hora que o profeta Samuel chega lá, era o único que não estava. Todos os irmãos vinham, mas Samuel dizia no coração, certamente é esse. Porque os meros, olhos azuis, e isso vai reinar sobre nós, não é esse. Samuel deve ter ficado assim, Senhor, tu me mandou aqui na casa do Jessé, da Levita, para eu ungir um homem que vai ser rei. Já passou tudo que é filho, e a gente só vai sentar à mesa quando esse homem for filho. Aí pergunta para Jessé, tem mais alguém? Eu tenho mais algum filho? Não tenho. Está cuidando de ovelhas. Cuidando de ovelha. Olha, já estava cuidando de ovelha. Estava cuidando de ovelha. Ele tinha cheiro de ovelha. Ele conhecia a ovelha, o pelo da ovelha. Tirou da boca do leão e da boca do urso. Tenta você tirar, vai engolir a ovelha e você. É o que Jesus fez com a gente. Jesus tirou a gente da boca do leão e da boca do urso. Quem morreu foi ele, mas você está vivo. Ele morreu, mas você está vivo. Aí lá vem aquele garotinho, mirradinho, mano, ruivo. É esse aí. Deus faz as coisas. Deus não está dizendo que despreza o sábio, nem o rico, nem o forte. Mas o Senhor Jesus já falou que os homens que têm essa tendência, sem dar a glória a Deus, a tendência realmente é que eles se distanciem do Senhor, porque eles se acham autossuficientes. São tão sábios que eles sabem. É por isso que existem, irmãos, N histórias paralelas à Bíblia sobre a criação do mundo, do universo, e inclui Jesus no meio, para dar uma receptividade por alguns ficarem cilada. Planeta tal, o que é o planeta Terra? E o Jesus maravilhoso. São histórias paralelas ali. Histórias paralelas. Totalmente diferentes do Evangelho pregado pelo Senhor Jesus e referendado. Mas referendado não, porque o Senhor Jesus não precisa de ninguém referente de nada dele. Mas pregado pelo poder do Espírito Santo pelos santos apóstolos e profetas. E dado detalhes que o Senhor Jesus deixou para depois. Mas não sei se eu estou sabendo fazer entender. Será que é por isso que hoje em dia
perigosa, porque o conhecimento com as facilidades, as pessoas estão assim, como é que eu vou te dizer, sendo mais dependentes de Deus, né? Isso aí você tem os perigos até mesmo da própria assim, igreja de forma geral. O homem principalmente. A igreja não deveria ser assim. A igreja tem que usar as coisas boas da tecnologia, mas para uso da expansão. Tudo é visando a expansão da palavra de Deus. O homem que já não conhece Deus, ele começa a satisfazer de Deus tudo, ele não quer saber. Ainda mais que existe um movimento que é exatamente contra, vamos dizer assim, vou chamar de religião, não gosto muito desse nome, religião. Chamar desse nome, movimento contra isso. Esse negócio de Deus, isso foi inventado, não existe, nós somos só energia, vamos embora. O interessante é que, no fundo, cada um sabe no limite que tem alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Senão todo mundo faria tudo o que queria. Porque não tem punição nenhuma. Acabou. Por que todo mundo não faz tudo o que quer, até os ateus? Qual a razão? Está com medo de alguma coisa depois da morte? Usa e abusa dessa vida com segurança. Regata depois. Mas não sei se deu para responder alguma coisa. E olha outra coisa. Se alguém puder ajudar a falar a pergunta da Claudinha, pode falar, porque eu não entendi. Eu vou explicar as coisas. Eu acho que as facilidades podem estar. Mas não só isso, existe um movimento. Somente com universidades, essas coisas que não tinham, eram muito raras, hoje em dia tem muita distinta. Não, eu queria dizer assim, porque eu converso muito com alguns irmãos, eu falo assim, eu acho que quando Jesus fala assim, que quando vem o homem chegar até na terra, mas eu quero dizer assim, a questão dos cristãos. Entendeu? Porque você está chamando cristão, todo o pressuposto que ele é servo de Cristo. Não, é assim, meu irmão, estou dizendo assim, a dificuldade hoje, com as facilidades de hoje, das pessoas não estarem buscando tanto a Deus, da igreja ficar um pouco despercebida, isso é um perigo. Não deixa de ser cristão, mas os perigos que assolam a igreja. Assim, porque tantas facilidades, as pessoas hoje não têm mais aquela coisa de ficarem buscando muito a Deus, então, eu sempre digo que eu acho que hoje é mais fácil uma pessoa, de repente, lá na África, todas as dificuldades, ter mais uma comunhão com Deus do que nós aqui com todas as facilidades, porque está tão à mostra, tão assim, numa disposição que a gente não quer, vou perder tempo orando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou entendendo o que você está falando agora, porque, tirando o universo cristão, é óbvio que estão buscando. Agora, dentro dos cristãos, você está dizendo que talvez as pessoas não busquem tanto ou não valorizem tanto quanto deveriam. É um perigo, acho que é um perigo. Sim. É um perigo, sim. Sem dúvida, para todos nós. Essas facilidades. Tá? Eu entendi, eu acho que eu estou respondendo com base no que eu entendi. Se alguém entendeu melhor, pode. Acho que a ideia é aberta. Quer falar, Valéria? Não, para ela. Não, eu acho que a Claudinha quis falar. Eu entendi isso. Ela quis dizer assim, nós temos aqui no Brasil, né, vou falar a nível assim, a gente tem muita facilidade, a gente não tem uma vida tão pobre, nesse sentido. Aí ela quis dizer assim, que as pessoas que passam uma necessidade, mas como ela fez a comparação, fome, desemprego, pessoas mais humildes, então buscam mais, tem mais essa coisa de buscar Deus com sinceridade, do que a gente com tanta facilidade aqui, apesar de que tanta facilidade, mas nós não buscamos tanto quanto poderíamos. Eu acho que foi isso. Ela glória, Deus dá tanta glória. É isso, né? Os cavaleiros, você seguiu o capitão. Obrigado, Maria. Pastor, deixa eu falar. Eu colocaria
agregaria ao que já foi falado, Filipenses 4, de 11 a 13, quando Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me... Segredo. Qual é o segredo? É nós aprendermos a sermos cristãos no meio dessas coisas. Em qualquer momento. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, ar-condicionado, temos conforto. Mas se o dia, quando esse dia chegar, de nós não podermos mais estar aqui, tivermos que nos reunir debaixo do sol quente, debaixo de um coqueiro, qualquer coisa parecida, vamos glorificar a Deus da mesma maneira. Então, a questão toda, amados, não está no conforto e na tecnologia. A questão está em nós. Sabermos viver com essas coisas. Como Paulo falou aqui, sem viver na fartura, mas também sem viver na fome. Amém? Amém. Esse exemplo é bom, que existe uma curva de aprendizado. Você vê que quando o pastor leu, Paulo já fala desde o dia em que fui chamado, Atos 9, Atos 9, que é o ponto, lá, o evento, aquela luz que o cegou, tal. Ele fala, aprendi. À medida que as situações iam passando, Paulo foi entendendo. Ele era uma escola, sem murmurar, e ele pôde falar isso e passar para todo o leitor, para todos os irmãos, tanto de Filipos quanto para nós, que estamos lendo, passou o livro. Então, o segredo está em nós sermos verdadeiramente cristãos em qualquer situação. Seja sábio, não seja sábio. Seja rico, não seja rico. Seja forte, não seja forte. A glória pertence a Deus e estejamos na dependência dele. Sabemos que a vida pertence a ele. Dona Helena também quer falar. Então, rapidinho, é só o que eu também entendi, é que temos todas as possibilidades, todas as farturas, as condições de poder realmente ser um verdadeiro cristão. Mas isso também a gente tem que estar atento, porque tem tanta facilidade, tanta tecnologia, tanta coisa, que a gente tem que estar atento para não ser enganado. Porque também tem muitas situações que a pessoa vai, pelo comodismo, de abrir link, né? Ali e acaba que vai se deixando levar por várias formas de pensar, por várias doutrinas, várias formas. Por quê? Porque o comodismo, a facilidade é muito mais fácil. Pegar o celular, abrir ali, tudo está, cada um passando aquilo que ele está achando. E não a gente buscar realmente, na Bíblia, o ler, o entendimento, pedir a orientação do Espírito Santo. O bom uso do tempo, né? A gente pode estar desperdiçando esse valor que para nós é importante, que é o tempo. A gente e com tanta facilidade a gente pode estar desperdiçando. Já tem vários pregadores que sempre usam isso para essa geração, né? Quando você chegar no céu, eles fazem uma brincadeira, vamos dizer assim. Deus vai dizer o tempo que você passou no Facebook, no YouTube, no Twitter. Entendeu? E principalmente, né, com outras coisas, pode ser importante, relevante, mas que não agregam nada para você crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus. Então, é isso aí. Então, para a gente continuar, irmãos, eram bem pequenos, Dona Helena pode ler, Salmo 47:1. Dona Helena sempre lê um salmo para a gente, só para a gente ver a questão do aplaudir, né? É importante. Lembra que está na definição também essa questão do aplaudir. Nós aplaudimos
aplaudimos ao Senhor. Salmo 47, 1, diz assim: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Amém? Então, claro, bater palmas é aplaudir, né? Pode ser durante o cântico, pode ser para o Senhor, tá? Nunca exaltando o homem ou grupo musical de pessoas, grupo de louvor da igreja, tá? Igrejas que têm grupos montados bem, parece uma orquestra profissional, né? Pode ficar lá atrás, você vai ser participante daquela bênção, glorificar a Deus por isso. Amém? Agora nós vamos ler um texto um pouco maior, ao mesmo poder, está em Mateus, e está tudo lá nas sugestões de Deus, dos princípios. Mateus 23, 5 até 12. Mateus 23, 5 a 12. Amém? Mas é assim. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares, ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Porque é que foi colocado, né, está lá numa das remissões, esse trecho aqui. Jesus censurando escribas e fariseus. Tá? Por quê? Porque aqueles homens, eles faziam de tudo, para demonstrar para o povo isso que o Senhor estava exatamente condenando. Eles querem ser vistos pelos homens, eles fazem questão de serem chamados Rabi, que é mestre, né? Hebraico, de mestre. Roupas, né, esses filactérios e as franjas, tinham aquelas. Não sei se vocês já viram algumas roupas de judeu tradicional, sabe? Então, a palavra, o Senhor Jesus está dizendo, eles gostam. Não é que eles não sejam religiosos e que eles não sejam quem está, vamos dizer, no poder em relação às coisas religiosas. São eles, mas é só aparência. É só aparência. Só aparência. Então, o Senhor está dando a instrução, ele não vai ser assim. Passando os intocáveis, e o resto. Se você quiser fazer essa comparação com o resto, até concordo, desde que Jesus, em relação a Jesus. Tem Jesus e tem o resto. Acabou. Aí eu estou dentro. Estou dentro desse grupo do resto aí. Agora tem Jesus, agora homens, ainda mais homens que se fazem propositariamente para ter essa exaltação. Por isso que está dentro deste estudo de a Deus da glória, porque nós gostávamos de receber glória. Então existem os dois cuidados. Nós não nos fazemos como um deles, e nós, por sua vez, também não temos o deles como nosso guru.
Mas tem por aí guru espiritual. E esses gurus, todos eles vão, no final de alguns anos, décadas, acontece algum problema com os seus seguidores que se decepcionam grandemente. Meu guru fez isso. Eu segui. Tem história no nosso mundo. Vocês não têm ideia. Muita. Somente do Oriente. Qualquer um que tiver um nome parecido com algum indiano já é um. Qualquer um indiano, então, é um negócio. Mais de 3.000 deuses. Mais de 3.000. Aí chega em São Paulo, chega no Rio, quem o público-alvo são? Pode não. Imagina. Só para contar. Ali teve que a festa dele acabou. Não vou falar o nome, tem mais de 20 anos isso. Ele tinha um negócio na água, pagaram uma nota de bonde lá para se purificarem espiritualmente no interior de São Paulo, 10 dias, morreram uns 15. E morreram no nome de uma que é o contrário da desidratação. Foi excesso de água que as células não poderiam. Eles tinham que beber tanta água. Está documentado. Eles tinham que beber tanta água. Começou a dar problema de saúde. Até que alguém teve que pedir socorro para o centro urbano em São Paulo até chegar. Então, nós temos o oposto da desidratação. Que é a tecnologia do guru. E aí você vê, será que tinha pessoas ricas ali? Tinha sábias. Diretorzão internacional. Morreu todo mundo, não, boa parte. Boa parte. Outro dia, a experiência foi comigo. Uma jovem, marginal. Comprei esse livro aqui, dá uma lida nele. Obrigado, vou dar uma. Aí, cheguei o cara, fui ver, achei o nome do autor estranho, não tinha nada a ver exatamente com Jesus, mas foi um livro interessante sobre ele. Fui pesquisar sobre o autor. O autor já estava preso há muito tempo. Era mais um desses que usou nome de indiano, era brasileiro mesmo, mas ele ganhou o nome segundo ele espiritual, de acordo com o grupo dele lá, assim, milhões de seguidores. A festa já tinha acabado. Eu cheguei para a jovem, contei um pouco da história, ela ficou até. Era muito bonito. A história, tudo muito bonito. Só não tinha o quê? A verdade. A verdade é Jesus. É verdade. Então, história bonita, cuidado, história bonita não tem nada a ver com verdade. Verdade é o que Jesus falou. Verdade é Ele mesmo. Caminho é Ele mesmo. Vida é Ele mesmo. Isso aconteceu comigo, tem uns 2, 3 anos, uma jovem. Vida minha. Na hora que eu peguei, depois eu estava lá com uma olhada quem era esse autor, alguma coisa me chamou a atenção. Eu pensei até que o cidadão era indiano, não era, porque era brasileiro, usou o nome. E pegou muita gente da nobreza paulista. Jardins. Milhões de coisas, aí depois com a coisa delas. Aquelas pessoas, Jesus, né? Essa é a verdade. Não o homem. Então, essa lição está aqui, irmãos, para que nós não só não sejamos como estes homens eram, mas também não venhamos a adotar ninguém como um intermediário entre Deus e os homens, que não seja o Senhor. Há um só mediador, Jesus Cristo. Você pode respeitar, admirar, é outra coisa. Irmão, isso é uma coisa, eu respeito os irmãos. Isso a Bíblia, né, orienta, respeitar os obreiros, aquelas coisas. Mas tê-lo como guru, faz isso não. Senão que a decepção vai ser grande. Mas o Pedro chegou para Cornélio, levanta que eu sou. Levanta que eu sou igual a você, não tem nada mais.
Cornélio já se ajoelhou diante de Pedro. Não? Então, irmão, só por curiosidade, mas tem que ver, nesse capítulo, se vocês tiverem curiosidade de ver depois, tem 8 ai de vós. Jesus falando dos fariseus e escribas. 8. O Senhor vai lançar em rosto diante deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aí vai dizer o porquê. Pá. Passa um tempo, aí vem a segunda. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. 8 vezes. Para ser mais preciso, 7. E uma vez ele vai dizer, ai de vós, condutores cegos. São 7 ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e 1 ai de vós, condutores cegos. Olha só, irmãos. Não é alguém guiando um cego. É o cego que quer guiar. Você confiaria seu filho a um cego para guiar? Leva meu filho na escola. Você não é cego. Jesus está dizendo que eles são condutores cegos. Eles não são condutores de cegos. Eles deveriam ser condutores de cegos para trazer a luz. Eles eram condutores cegos. Quem disse? O Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus. Então, dentro dos 8 ai de vós, tem 7 vezes escrito: escribas e fariseus hipócritas. E 1 vai dizer: condutores cegos. E no meio ainda vai chamar de insensatos. É um discurso bem pesado para quem está ouvindo. Hein? Então, o que tem a ver com glória de Deus? Vocês não deixarem de ser enganados por glória de homem. Deu para entender por que esse texto faz parte do estudo? Por que o pastorado nos chama de colocar? Porque existem muitas pessoas assim, que levam a vida inteira numa aparência, mas ele é um homem, você tem que honrar, explicar, isso é uma coisa, nós já falamos. Admirar, não é assim, uma exemplar, mas não, porque o Senhor chamou de condutor cego. Não, condutor cego de entregar meu filho, verdade? Ele é cego. Vamos passar para Efésios, para nós direto. 2. Esse alguém pode ler. Efésios 2, 8 e 9. E depois nós vamos ver também Efésios 2, 19 e 22. Então tem Efésios 2. Quem pode ler Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, o final é importante para nós. Para que ninguém se glorie. Então, Deus está dizendo, ó, o que vocês têm, vocês receberam, foi por obras de vocês. Salvação, fé, vida eterna. Por que você vai gloriar? Se souber descer, glorie-se no Senhor, que é o doador da vida. Isso que a gente tem. Que é o doador da sabedoria. Ele que deu a sabedoria ao homem. Ele que deu a inteligência. Ele que deu o conhecimento. Então, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, Deus não só está aqui confirmando o que ele disse lá atrás, no primeiro versículo que nós estudamos, a minha glória é outra eu não darei, tá? Como ele está dizendo na nova aliança, ali era lá em Isaías, aqui ele já está dizendo. E Deus fez desta forma, exatamente, para que ninguém glorie. Comido por bicho, né? Ele recebeu aquela glória. Foi inspirado comido por bicho, onde feriu. Amém? Pode falar assim. Amém. Do teatro, né? Voz de Deus e não de homens, a multidão clamava. Herodes.
Os Herodes, né? Porque Herodes não era nome, né? Dinastia. Começava com o nome igual a César, um time Césares. Ele por causa de mim, imperador, Júlio César. Como ele foi tão bom, todos os demais pegaram essa sobrinha de nome de César e virava César alguma coisa. Tibério César. Mas não era o nome dele, César. Era Tibério. De Césares. Então, assim também tinha com Herodes, Antíoco, tá? Do Império Grego Macedônia. Você vê cidade como Antioquia, em homenagem a Antíoco. Aí tinha Antíoco, Epifânio, Antíoco, não sei, vários Antíocos. Mas isso é o assunto de hoje. Para que ninguém se glorie. E aí, Marcelo, você já está em Efésios? Pode ler o 19, no mesmo capítulo. Mas é 2. É 2, 19 a 22. Só para completar. Efésios 2:19. Até 22, tá, Marcinho? Por gentileza. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado desce para dentro, santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse texto também está colocado dentro das sugestões, e o que é que chama a atenção aqui? Tudo que é construído tem uma pedra de esquina, tem uma pedra angular, tem a pedra que sustenta tudo. Quem é a pedra que foi dita aqui? Marcelo, Jesus Cristo. Tira essa pedra, desmorona todo. Desmorona tudo. Lembra da visão lá do sonho do Nabucodonosor? Isso de ouro, prata, coxas de bronze, ferro, negócio de ouro, ferro, de barro, ferro, né? Uma pedra cortada sem mãos vai ser começar a destruir. Você toma um pé, tudo humano, acabar isso tudo. Vai ficar o reino inabalável do Senhor. Tudo que é humano vai desaparecer. Não tem sustentação as coisas humanas. Tem por um tempo. Buscas eternas a Jesus. Eu acho que agora eu vou fazer entender. Eu sou numa época que você não tinha. Por exemplo, então você orava ao Senhor, pedia a Deus, você louvava, você tinha louvor, você não sabia tocar guitarra, não tinha que ensinar. Senhor, eu preciso tocar. Então você tinha aquela dependência de Deus. Você não sabia, assim, hoje em dia tem cursos de teologia, tem cursos de música. Eu sou assim, uma época que nós fazíamos para a igreja. Você ia lá, você falava, Senhor, recebe tudo, você ia lá com medo, porque não sabia louvar, porque então, você tinha aquela dependência e era aquela bênção. Aí você fazia um curso, não que eu seja contra. Então você ia falar, eu sei cantar, eu sei pregar. É isso que eu estou falando que é o perigo da igreja. Eu sei fazer. Sabe? Então você tira aquela dependência de Deus. Antes você tinha aquela dependência. Era isso que eu queria sempre na igreja. Então você tem que fazer um curso, você tem que se aprimorar. O perigo é você tirar a glória de Deus. Entendeu? Agora, isso que eu queria dizer. Não, isso aí que a gente fala no nosso idioma, em todos os idiomas tem o verbo ser, né? Eu sou isso, não sei dizer o que ser, não. Eu sou economista, sou designer de interiores, isso? Está estudando? Oi? Esteticista. Tudo é uma coisa. Eu sou funcionário da Arabiana por muitos anos, né? Por exemplo, você fala sobre. Agora, o eu sou quando é usado no sentido que não deveria, né? Ele cai nessa questão do
Eu sou grande alguma coisa. Sabe? Por isso que existem algumas regras, né, gramaticais aí já no hebraico. Tem até aula do pastor Alan sobre isso, Paulo, e outros irmãos, o pastor já deve ter trazido. Eles não conjugam o verbo ser no presente por causa do eu sou. Só Deus que falou isso. Então lá não tem eu sou. De outra maneira que eles vivem. Para não falar. Por isso que lá em João pegaram em pedra para bater em Jesus. E Jesus falou 8 vezes: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E no final foi aquela para matar. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí você vai. Não tem 50 anos, como conheces Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou ali a mesma palavra lá, usada só para. E ninguém sabe nem como se pronuncia. Não tem pronúncia. Tem uma adaptação para a pronúncia. Alguns falam que se aquilo fosse ser pronunciado, teria um som parecido com retificação. Algo que quando é que faça. Tanto faz eu sou, é a mesma palavra, eu serei. A mesma palavra ser eu serei. Eu fui. É o verbo ser em qualquer tempo. Eu sou. Porque o que Deus está dizendo, aquilo que o pastor fala, ele não está nas nossas. Ele é, ele será, ele foi. Nós seremos alguma coisa, mas Jesus, ele é assim. É agora. Ele é agora. Oi, Carlos, fala. Saúde, pastor Jesus, amém? Amém. Eu só quero colocar uma coisa que, na tentativa, muitas das vezes, de organizar as coisas podem cair numa questão que a gente conhece como a falsa humildade. Eu vejo nos nossos dias, tem pessoas que escrevem blogs, em redes sociais, vai escrever Deus, tira 2 ou 3 letras ali. Uma bosta, não é? Exatamente. Irmãos, o que Deus julga não é a forma como você escreve. É aquilo que está no teu coração quando você escreve. O que Deus julga não é quando você diz assim, não, eu sou pastor da igreja, mas é o que está dentro do teu coração. Se você está colocando aquilo como forma de glorificação pessoal, humana, você está se exaltando, Deus conhece teu coração. Então eu acho que é muito por aí, né? Perfeito. O irmão estudar, fazer um curso de teologia, tem alguma coisa de errado nisso? Perfeitamente. Quem se dedica à palavra tem que se dedicar ainda mais quanto for possível. A questão é, esse curso de teologia que eu vou fazer, se isso começa a se tornar arrogância na minha vida, se eu deixo de ouvir um irmão porque o irmão não tem, se eu deixo de dar atenção ao irmão porque o irmão conjuga um verbo errado, a questão não é o verbo que o irmão está conjugando, é a quantidade e a qualidade daquilo que vem do coração e se foi Deus ou não. Entendeu? Então, assim, a igreja, obviamente, com o passar dos anos, vem tentando adaptar algumas coisas para resolver alguns problemas. Né? Tem igrejas que é exigido do pastor que ele tenha um curso, tenha um seminário. Isso tudo, irmão, é porque chegou num determinado momento, ali pelos anos 98, 99, que a gente estava tendo muita aberração teológica. Então o pessoal chega e fala, gente, a gente tem que dar um jeito nisso, vamos colocar uma régua aqui para poder o negócio não ir, né? Agora, é claro que isso não é uma exigência bíblica, é só uma forma que a igreja tem de tentar resolver o problema que está acontecendo. Né? Igual a gente viu no passado, a questão da ceia do Senhor que acontecia, né? lá atrás, como que era, os irmãos foram adaptando até no caso de modelo de ceia que nós temos hoje. Então, só para finalizar, a questão, irmãos, é aquilo que está no nosso coração. Se você vai fazer uma coisa, se você toma uma atitude, uma ação, com humildade no coração e buscando a glória de Deus, Deus entende e Deus sabe. Da mesma forma que eu posso me mostrar uma pessoa muito humilde, mas está com o meu coração cheio de arrogância e soberba. Deus conhece. É por isso que naquele grande dia
Ele vai julgar aquilo que está dentro do nosso coração. Quando você chegou para falar ali na frente, qual é o sentimento que está no teu coração? Pastor Cleiton não sabe, eu não sei, mas Deus sabe, amém? Amém. Glória a Deus. Lembrou bem aquele que a gente leu do Mateus 23, de 5, tá? Aquela bênção. Irmãos, vamos ficar de pé, mas não fecharem a Bíblia, só para a gente não avançar muito na hora, já está bem avançado. É o último texto, tá? Nós vamos ler uma combinação de textos para a gente orar e terminarmos com a Deus sobre a vida. Convido os irmãos a abrirem Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos vou ler aqui o 10 e o 11. Depois eu vou pedir para o irmão ou irmão ler todos os versículos. Apocalipse 4, o último livro da Bíblia, 10 e 11. Bem, podemos ler? Tá? Amém. Diz assim: os 24 anciãos, aqui nós já sabemos, é um livro, né? O apóstolo João tem muitas figuras, nós não estamos entrando aqui no mérito. Quem são os 24? Fala das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, fala da salvação de israelitas e judeus. Não é esse o objetivo do estudo. O estudo é o glória a Deus, a gente entender o contexto, tá? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Ele criou todas as coisas, são assim porque Ele quis e foram criadas assim porque cabe a gente se prostrar diante do nosso Deus e adorar. E olha a postura dos 24 anciãos. Todos tinham coroas. O que eles fizeram? Tiraram as coroas, se prostraram, se colocaram aos pés do Senhor. Isso para dizer que a coroa, eles não nasceram com ela, não trouxeram também. Foi Deus que deu a coroa da vida para eles. Amém? Por isso que nós vamos ler 2:10 e 3:11. Eu vou ler aqui para os irmãos, para a gente encerrar. 2:10 são as 7 igrejas, tá? Aquelas cartas das 7 igrejas. O 2:10 é para a igreja de Esmirna e o 3:11 é para Filadélfia, mas não é isso. 2:10: nada temas das coisas que hás de padecer, falando para os servos. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Aí vamos nos 3:11. 3:11. Bem pertinho, virou a página, está lá. 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Você já recebeu, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Glória a Deus. Então Deus está dizendo que você é capaz de guardar aquilo que Ele te deu. Por isso que os anciãos, meu irmão, eles tiram a coroa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Recebemos dele, irmão. Glória a Deus. Não é nossa. Tira. E adora o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Causa. Glória a Deus. Aleluia. Fala aí para me dar um tempinho de recuperar. Glória a Deus. Glória a Deus.